Boa noite, Pai Senhor. Noite de segunda-feira abençoada. Falar um pouquinho sobre os 3 filhos de Zeruia, irmã de Davi. E foram 3 guerreiros que se destacaram ali, os valentes de Davi, Joabe, Abisai e Azael. E quem nós somos, o que devemos fazer, o que não podemos fazer, pegando a história e as características desses 3 guerreiros. Por exemplo, Joabe foi um estrategista, porém um homem muito impulsivo. E Joabe ele era comandante do exército de Davi, né? Em 2 Samuel capítulo 3, versículo 27, 2 Samuel 18, 14 também nós vemos um pouquinho da história de Joabe. Ele era um estrategista nato, muito corajoso, né? A coragem dele era admirável, mas as decisões dele nem sempre eram guiadas por Deus. E eram decisões que traziam consequências terríveis. Esse é um tipo de cristão. Um cristão que é muito usado por Deus, que tem de Deus dons, capacidade de escolher, de decidir, mas prefere não ouvir a voz de Deus e decidir por conta própria. E acaba trazendo muita dificuldade para a sua vida. Lembrar aqui que Joabe matou Abner, e Absalão também, por vingança e também por uma certa conveniência política, né? Ele tinha uma estratégia política. Mesmo que Davi tivesse ordenado o contrário. Davi falou, olha, não mate Absalão, o jovem é o meu filho. Ele foi lá e matou Absalão, na revolta de Absalão, e também matou Abner, que era o general, né, um comandante, e isso criou uma série de dificuldades, né? Um comandante de Saul, mas um homem de Deus, Abner. Deus hoje, irmãos, Joabe, ele representa, como eu falei, ele representa esse cristão que age na força, sabe? Na razão, mas total falta de submissão espiritual a Deus. Age no impulso, fere pessoas, compromete a bênção, traz consequências terríveis. Deus hoje procura homens e mulheres, guerreiros que não apenas sejam estrategistas, que lutam bem, que tenham dons, mas que saibam ouvir a voz do Senhor, obedeçam à direção do Espírito Santo. Eu costumo dizer que se algum dos irmãos de Davi fossem escolhidos para reinar, seriam como Joabe. Seriam força bruta, estratégia, muita destreza na guerra, mas decisões erradas porque não sabiam ouvir o Senhor. Claramente seriam como Joabe. O segundo filho de Zeruia que podemos falar é Abisai. Abisai era um companheiro fiel, um protetor ali de Davi. Em 2 Samuel capítulo 21, versículo 17, nós vemos isso claramente. Abisai ele era conhecido por estar ao lado de Davi nas piores batalhas. Foi ele quem salvou Davi, eu já trouxe aqui no canal, do gigante Bibenob, que tentou matar Davi. Ele era leal, ele era destemido, disposto, se tivesse que morrer pelo rei Davi, ele morreria. E Abisai, ele representa o cristão leal, o fiel no oculto, que protege, que luta pelas coisas de Deus, pelo propósito de Deus, pela obra de Deus, não aquele que busca holofotes, Deus levanta abisais espirituais, intercessores, ajudadores, aqueles que estão dispostos a lutar pela vida do necessitado, pela promessa dos outros, a interceder, a se colocar numa posição, a se colocar na brecha. Esse é o Abisai, companheiro, fiel, protetor. E o último filho de Zeruia é o Azael. Azael era muito rápido, veloz, mas era muito imaturo. Muito imaturo. A palavra vai dizer que os pés dele eram como de uma gazela, ele era muito ligeiro, cheio de entusiasmo, mas pouca maturidade, pouco discernimento. Isso levou ele à morte. Ele perseguiu Abner, com velocidade, ali, com ousadia, mas não ouviu os conselhos, foi imprudente e acabou morrendo. Azael representa o cristão que é muito zeloso, sabe? Entusiasmado, empolgado, precisa amadurecer espiritualmente, precisa alcançar discernimento para poder entrar nas batalhas certas, não guerrear a batalha que não precisa ser guerreada. Azael morreu porque perseguiu Abner num tempo que não era tempo de guerra. Era uma batalha que não precisava existir, sabe? Desnecessária. Azael é o cristão sem sabedoria, que age na força do impulso também. Mas é claro que, no caso de Joabe, age na força do braço. No caso de Azael, é na afobação, sabe? Que é entrar na frente de Deus, que é fazer as coisas antes de Deus dar a definição. Então, assim, os filhos de Zeruia, irmãos, eles demonstram
3 tipos de cristãos que, assim, em tempos de guerra espiritual que nós estamos vivendo, né? Deus está levantando um exército para esses últimos dias. Mas não é qualquer um que ele quer no exército. Ele quer Joabes, pessoas que tenham a estratégia, o dom, a força, mas que sejam submissos ao rei. Ele quer Abisais que estejam dispostos a proteger e servir também com humildade. Ele quer Asaéis que amadureçam sem perder, sabe, o primeiro amor, que cresçam em sabedoria sem precipitação. E a pergunta, eu acho que é assim, que tipo de filho de Zeruia temos sido, né? Será que Deus, ele tem olhado para nós? Será que ele tem visto um coração que se alinha com o propósito dele? Um guerreiro forte, fiel e sábio? Ou um guerreiro forte, sem sabedoria nenhuma, sem fidelidade nenhuma? Não é isso que Deus quer. Deus quer nos dar o kit completo, para que venhamos a entender qual é a altura, a largura e a profundidade. É isso. As dimensões, quais são as dimensões do propósito de Deus para nós. Hoje, tem muita gente bem intencionada. A gente está vindo aí de um momento onde talvez vocês tenham visto, né, um jovem, muito jovem, aí, um missionário muito novo, inteligente demais, muito inteligente. Eu teci algumas críticas aqui sobre o método, mas porque eu sei que havia uma manipulação da parte de alguém acima dele, né? Eu com 15, 16 anos não tinha metade da inteligência dele, muito inteligente, porém não alinhado com a palavra, né? Alinhado a interesses de terceiros, a interesses de outras pessoas, né? De promoção, de enriquecimento, do que quer que seja. Então é isso. Hoje vemos pessoas muito bem intencionadas, porém errando, sabe, na finalidade, errando no propósito, errando na motivação, com a motivação, sabe, desvirtuada, fora de propósito, fora daquilo que Deus realmente tem, daquilo que Deus realmente quer. E essa é um vídeo aqui, uma mensagem que eu trago, mais uma mensagem de estudo mesmo, sabe, sobre quem devemos ser, não os precipitados, os Asaéis, né, o Azael, não os teimosos, sabe, quer fazer tudo do jeito que quer, do jeito que acha melhor, como Joabe, mas que sejamos como Abisai. Abisai é que é o tipo daquele que até errou, porque chega a determinado momento que ele queria que Davi matasse Saul, e aí Davi fala assim, longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Mas ele soube entender o que era ser ungido de Deus, alguém que recebeu uma unção. Ele soube zelar por isso e respeitar, e a gente vai ver lá na frente ele lutando por Davi. Então é Abisai. Nós devemos, na verdade, na prática, ser como Abisai, fiel, sábio, protetor, né, que se dispõe a fazer uma obra, a viver um propósito verdadeiro com Deus, e não a cumprir, né, querer que Deus cumpra tão somente a nossa vontade, que Deus seja o nosso serviçal, não, que venhamos a servir ao Senhor, como Abisai serviu ao rei Davi todos os dias da sua vida, tá bom? Uma breve mensagem ao coração dos irmãos. Pai, Senhor. Tchau, tchau.